Chun não é um estilo. Tem uma diferença entre estilo e sistema. Estilo é tudo aquilo que é igual a um padrão, né? No Wing Chun, o estilo quem vai desenvolver é você. Eu vou dar argumentos, né? Eu vou dar técnicas, eu vou dar formas para você desenvolver. Vai ter muitas técnicas que vocês aprenderam. Quem está já no Samkhya já viu que passou por experimental 1, 2, agora Samkhya 1, 2, né? Tem bastante coisa. Você vai usar tudo isso aí na hora da luta? Não vai. Não tem nem como lembrar. Nem eu não lembro. Estou ali com a minha anotação ali, vou lembrar. Então, o que você vai lembrar na hora da luta? Aquilo que o seu corpo desenvolver. Aquilo que o seu corpo instintivamente sentir que se adaptou melhor. Então, se você pegar dois indivíduos praticando o Wing Chun, você vai ver que um vai fazer de um jeito, o outro vai fazer do outro. Apesar de ter sido o mesmo Wing Chun. Por que isso acontece? Porque o sistema, ele te dá ferramentas e você com a ferramenta vai esculpir a sua arte. Se eu der uma talhadeira formão na sua mão e um pedaço de madeira, cada um vai fazer uma estátua diferente. A ferramenta é a mesma, mas a estátua ali, não é estátua que faço da madeira, é a escultura, A escultura vai ser diferente, tá? Isso é que o Wing Chun faz. Então vocês vão estar desenvolvendo o próprio estilo de vocês e com base nisso, a interpretação do Wing Chun também é individual, né? Isso eu estou colocando aqui para que vocês possam realmente entender e interiorizar isso. Principalmente os mais antigos, que estão no Samkhya, né? Porque os iniciantes que estão na primeira fase, vocês ainda estão naquele estágio de compreensão das estruturas, né? Como que funcionam as estruturas básicas, né? Base, quadril e ombro, né? Braço vai para um lado, a mão vai para o outro. Então aí nessa assimilação é um pouco complicado. Quando você passa essa fase ascendente, no Samkhya, você já começa a ver algumas coisas diferentes e muda bastante, né? E a maioria dos alunos falam, poxa, mas por que mudou tanto, né? Essa mudança, ela se dá justamente em virtude disso. De no Samkhya, ele começa já a explorar não mais as formas, né? Não mais as bases e as estruturas, mas sim transmitir para vocês ferramentas nas quais vocês vão estar começando a desenvolver o próprio estilo individual de vocês. Entendeu? Então, com base nisso, vai ser elaborado o treino de hoje. É ensinar para vocês o corpo a desenvolver um jeito específico, tá? É como se fosse, vocês vão lembrar, quando vocês entraram na escola que não sabia ler e escrever, a professora dava aquele exercício lá, né? Ondinha, bolinha, serra, a criança acha que está brincando, né? Mas na verdade aquilo ali é um jeito de desenvolver coordenação motora para a mão, para quando você fosse aprender as letras, né, o alfabeto, a, E, I, O, a mão ia desenvolver com maior facilidade. A mesma coisa é dentro do suital, tá bom? O suital ele vai desenvolver coordenação motora no seu corpo, para quando você for fazer as técnicas, tá? As suas técnicas saiam com maior facilidade. Então, todo bom mestre, só de olhar o aluno fazendo o suital, ele já sabe se a técnica desse aluno vai sair boa ou não. Porque se no movimento, por exemplo, se no movimento aqui, ó, do dançal, esse dançal ele não está fluindo direitinho, ele tá meio torto, meio assim, eu sei que na hora que você for fazer tissal, né, os movimentos do tissal, não vai conseguir fazer direito. Por quê? Porque ele está meio torto. Vai fazer o consal? Se o consal não tiver no ângulo certinho, na hora que for fazer tissal, vai estar tudo torto, porque não vai estar no ângulo certo. Também para as técnicas de luta, quando você faz, como vocês fizeram aqui a maioria, né? Quando volta aqui nesse movimento, tem que haver aqui, ó, um relaxamento e um impacto, ó. Esse impacto que eu estou utilizando o pulso aqui, ó, ele vai justamente determinar se você está sabendo utilizar o pulso ou não, para poder fazer uma defesa, um backsal, entendeu? Então, por isso que quando vocês treinam o ocidental, não treinem ele pensando apenas na forma. Não imagine que o ocidental é um catinho.
como tem outros estilos de Kung Fu que fazem. Não, essa não é a mentalidade. Siu Ling Tao, a ideia dele é dar coordenação motora para o seu organismo, para o seu corpo, na verdade. Né? Então, quando fizerem cada movimento, pensem sempre no que o seu professor está falando, conforme ele está ensinando. Quando ele falar para você, com o salto, tem que vir aqui, descer aqui, tem que puxar o pulso na linha central, trazer o cotovelo para o meio, dar uma pancada. Isso aqui chama-se bonsal e frontal. Existe um movimento específico para que o seu corpo desenvolva isso. Para na hora que você tiver que fazer facsal, fazer uma dança na hora da luta, o movimento saia certinho, entendeu? Então, preste bem atenção nessa movimentação. No de vocês agora, nessa primeira parte, o único erro que eu percebi foi justamente aqui, ó. Quando você volta, essa movimentação aqui, ó, sempre que você faz um movimento de transformar uma posição em outra posição, tem que ter um impacto físico, como aqui também. Tem que haver um relaxamento para haver a explosão. O Wing Chun, ele trabalha com relaxamento e explosão. O Wing Chun, ele não trabalha com força. A gente nunca vai fazer força, você não vai ver nunca a gente fazer força. Qual força? Aquela força de tração. Nós fazemos uma força, mas força de explosão, uma força de impacto, tá? É aquela força que quando você está utilizando, você vê um jogador de beisebol, ele está lá com o bastão, ele está aqui, ó, com o bastão bem soltinho. Na hora que a bola vem, ele faz o quê? Pau, ele dá aquela pancada. Ele pôs força ali, mas foi uma força de explosão. Você, aquela brincadeira de jogar moedinha na água, né? Que é a moeda ou a pedra, né? Você pegar a pedra e jogar com força, agora, né? Agora você pegar a pedra relaxadinha, virar o nível da água ali, e no final você dá aquele chicote, a moedinha, a pedrinha vai pulando. Você utilizou ali o quê? O chicote, uma força, nós chamamos isso de força de impacto. E essa força de impacto você vai desenvolver justamente aqui no cintal. Na hora que você faz essa movimentação. Girou, relaxado, houve uma contratura aqui, o músculo está tensionado, e agora você relaxa. Relaxa, agora a mesma coisa, solta, e ó, impacto, entendeu? Isso é importante a gente estar trabalhando, ok?